teoria que se discute muito há 100 anos, ainda é a teoria do desejo. Entender o desejo é entender a neurose, tá? Então, dominar o assunto desejo é dominar, na verdade, o que leva uma pessoa a fazer e querer as coisas. E existe ainda uma grande, uns grandes mistérios ainda, umas grandes confusões sobre o assunto desejo. Vamos entender que o Freud, ele trouxe uma clareza sobre que deseja uma pulsão. Então, quando a gente fala de pulsão, a gente já entende automaticamente que tem uma volta ao seio materno, tá? Então é uma volta ao quê? A segurança, completude, plenitude, é toda aquela segurança que aquele vínculo, porque a gente nasce vinculado com a mãe, né? Então a gente entende energeticamente, mentalmente, fisicamente, que a gente não é dois, a gente é um, eu e minha mãe. Enquanto naquele primeiro ano, né? Então logo que nasce, então da fase intrauterina, logo que nasce, se o indivíduo pudesse viver daquela maneira o resto da vida, como seria? Ele não ia ter nenhum desafio na vida. Ele não ia crescer, ele não ia evoluir, ele simplesmente, porque ele já está pleno. Ele já está pleno. Então, sempre que nos causa alguma angústia, dor, sofrimento, nosso instinto primitivo manda a gente para onde? Qual que é o primeiro registro que a gente tem na vida de segurança, completude, sem angústia nenhuma? Aquele momento com a mãe. Então a gente vai ter aquelas associações ao seio materno, né? Por isso que a sexualidade ela é muito forte na gente, né? No primitivismo, tudo que envolve a sexualidade no mundo, né? É o grande propulsor de tanta coisa. Por quê? Porque tem a ver lá com essa primeira vivência de satisfação. Então Freud estava errado quando o Lacan diz que não, desejo não é isso. Desejo vem da falta. Não, o desejo, eu não quero desejar uma coisa. Eu quero ser o desejo do outro. Eu não desejo o outro. Eu quero que o outro me deseje. Entendam uma coisa, é isso que eu quero deixar bem claro. Os dois estavam certos. E não só os dois. Então, aqui eu quero cravar a teoria do desejo da linha das virtudes. O que as virtudes acreditam como desejo? A gente não acredita numa forma de desejo. Existem formas do desejo. Não existe uma forma só. Existem várias e várias formas. Então, para entender as várias e várias formas, a gente tem que entender os elementos do desejo. Quais são as estruturas percursoras do desejo? Facilitando, quais são os motivadores do desejar? O que nos motiva, o que nos leva a desejar? Então, aí tem vários motivos, tudo bem? Então, angústia, dor e sofrimento levam ao desejo? Angústia, dor e sofrimento levam, tá? Porque eu quero me livrar daquilo, quero me livrar dessa sensação ruim, e aí meu cérebro vai entender. Quando que eu não tinha isso? Lá no seio materno, na plenitude da minha mãe. E aí eu vou pegar aquele simbólico do seio, da mãe, da afetividade, e vou buscar isso na vida, como forma de afetividade, tá? De carinho. E aí eu não consigo carinho, afetividade, eu vou atrás do quê? De comida, de cigarro, eu vou atrás dos substitutos. Tudo bem? E aí tá, entendemos o desejo, bastante esse desejo. E aí existe também o a partir da falta? Existe também o a partir da falta. Ele não é um ou outro. Existem as duas formas de desejo. Então, sim, eu quero ser o desejo do outro. Eu quero ser desejado. Eu quero ser eu o objeto de desejo do outro. Então, isso é uma outra forma. Então, vem da falta. Tá? Então, o que me falta? O que me falta? A partir do que me falta, eu posso desejar. Né? Então, eu dou aqueles exemplos muito simples. Tá me faltando descanso, né? Eu posso desejar praia. Eu não quero praia de verdade.
É só o meu sistema falando, estou cansado, eu preciso de férias. E aí vem o simbólico, como simbólico, vem a praia. Então, a gente tem ali, pega o elemento, os elementos falta, pulsão, necessidade. A necessidade pode se misturar com a falta e com pulsão. E elas misturadas, literalmente misturadas, falta, pulsão e necessidade podem gerar um objeto. Então, um único objeto, ele pode ser gerado da interseção dessas três coisas? Pode. Tá? O outro que a gente ama, que a gente está conectado, que a gente tem vínculo, isso sempre a partir de vínculo, tá? Então, eu tenho um vínculo com uma pessoa e essa pessoa está desejando algo. Eu posso ser o portador do desejo dela e tentar expressar o desejo dela, e aquele desejo não é meu? Posso. Isso é uma outra forma de desejo. Esta outra forma de desejo pode estar com interseção, com necessidade, pulsão e falta? Pode. Aí eu vou criando várias formas do desejar. Falta com necessidade, pulsão com necessidade, falta necessidade e pulsão, o desejo do outro. Então, tem uma forma que eu digo que é primitiva, não quero usar a palavra negativa, é primitiva de desejar. Então, o desejo, enquanto primitivo, ele é inconsciente, ele está sempre tentando resolver a angústia. Tudo bem? Ele está tentando resolver, afagar a dor. Tudo bem? Numa forma evoluída, isso é só primitivo de sobrevivência, tudo bem? Então, por instinto de sobrevivência, a gente deseja. Esse desejo é sempre essa busca de afago, de segurança, de proteção. Quando a gente começa a conectar o nosso eu, aquele eu profundo, ele tem entenda a palavra propósito. A palavra propósito, eu até falei um pouco na aula, mas como na área de coaching a gente não podia aprofundar tanto a palavra propósito, mas o propósito, as leis da palavra propósito. Propósito é sempre nobre. Lembra dessa regra. Não existe propósito se não for nobre. Não existe propósito se não for para o outro. Não existe propósito de forma egoísta, não existe propósito de forma orgulhosa. Não existe. O propósito, ele é sempre para o outro. Ele é sempre na caridade para o outro. Isso é sempre propósito. Não vai existir propósito egoísta. Entenda isso, tá? Então, se a gente tem um propósito, o propósito vem do eu profundo, esse eu profundo, quando ele se expressa, quando ele pede a sua existência aqui fora e fala, olha, esse eu, essa minha essência do meu eu profundo, quer fazer tal coisa. Isso também é um desejo. Então, o eu deseja? O eu deseja. Mas não é para afagar uma angústia, é para cumprir propósito. Então, vai ter vários e vários desejos que vêm do eu. E ele não é, como eu não quis usar a palavra negativo, ou seja, ele não é primitivo. Existe uma forma que é um misto entre a primitividade e o eu. O eu tenta se expressar, ele diz lá, você tem uma profissão, que a partir daquela profissão você vai expressar, você vai dar o caminho, vai ser a estrada. Lembre que a profissão, ele é só uma estrada. O propósito é onde a gente quer chegar com isso, e aquele eu é que anda nessa estrada. Então a gente pode trocar de profissão? Pode.
né? A gente pode trocar de projeto? Pode. Mas a gente tem que ter aquele eu, posso trocar de estrada, mas que chegue no propósito. Tudo bem? Que chegue a caminho daquele outro. Então, o eu, às vezes, está tentando se expressar. E ele pode se misturar com falta. E pode se misturar. Então, o primitivo e o evoluído, as duas formas de desejo, elas podem ser mistas? Podem. Podem. Então, olha, você tem, às vezes, o desejo de ser, sei lá, uma artista plástica. Eu queria pintar quadro. Tudo bem? Dentro dessa vontade, existe o eu. Pode ser que o eu esteja se expressando. O eu está tentando falar a tua essência. Sim. E pode misturar com uma falta? Pode. E aí você está buscando fama no meio de ser artista? Pode. E aí você busca a fama, aí você busca carinho, atenção, por meio da arte. Existe o eu lá? Existe. Existe a falta lá? Você querendo que o outro te ame por ser artista? Sim. Existe a pulsão do desejo de afago, da angústia, que uma dor, que a partir daquele amor você afaga aquela angústia? Existe ali a pulsão? Existe. Entendeu? Então, quando a gente for interpretar o desejo do paciente, a gente tem que decifrar, a gente tem que fragmentar o desejo, entender todos os elementos do desejo, os motivadores do desejar, os elementos do desejo. Então, entendam que esses elementos podem sempre se misturar e virar um único objeto. Ah, eu quero comer alguma coisa. Ah, eu quero ser, eu quero fazer, eu quero ir em tal lugar. Ah, eu quero falar com tal pessoa. Qualquer expressão da vontade, essa vontade de qualquer coisa, ela pode ter a mistura desses elementos, da pulsão, da falta, da necessidade. E aí tem um outro elemento, dois outros elementos, que é a espiritualidade. Você pode ter influências da espiritualidade, uma espiritualidade negativa, e ela pode misturar com uma pulsão sexual e te levar a uma perversão, por exemplo? Pode. Aquele desejo, ele não é só seu. Você tem uma influência externa. Então você, além da influência externa, mas você só consegue dar passagem para essa influência externa quando ele se liga com a sua pulsão. Entendeu? Então você tem uma pulsão e aí ele consegue se ligar a essa pulsão e colocar elementos ali que vai virar um único objeto de desejo. Então falta, e aí você pode também ter influência do teu próprio espírito. A consciência, nossa consciência está no espírito, não está no corpo, não está no cérebro, está no nosso espírito. Esse espírito pode desejar diferente do nosso cérebro. Ele pode querer coisas que têm influências até de outras existências. Pode. Então esse é um outro elemento. Então aquilo que eu estou desejando pode ser uma mistura do meu eu querendo se expressar, da minha consciência de outras existências querendo se expressar, uma expressão daquilo, e pode misturar com uma falta, com uma necessidade. Então tem desejo que é só falta e pulsão, tem desejos que é só necessidade e falta, que é só necessidade e pulsão, que é influência externa negativa junto com falta e pulsão. E aí a gente vai dar essas expressões dos desejos. Então não existe um desejo, uma teoria do desejo. Existem vários elementos do desejo e essas expressões todas podem ter várias formas de desejar. Fala pro tio o que vocês entendem. Tudo bem, eu queria fazer uma pergunta. Você falou que essa influência externa sempre será negativa? Não, não.
Não, você falou fluência externa negativa. Pode ser negativa ou positiva? Negativo, pode ser dos dois. Ah, Pode ser dos dois. Tá? É que aí a gente vai entrar num outro assunto, né? O quanto, às vezes, um mentor, um benfeitor, a gente, às vezes, ele quer expressar a vontade dele, a proteção que ele está dando para a gente, e a gente conecta aquela ideia e a gente faz em forma de desejo. Acontece muito, o nosso mentor, às vezes, está falando com a gente, olha, querido, para de beber. Aí você fala para o outro, entendeu? E aí, quando você coloca aí, se projeta isso no outro. E às vezes nem é seu, nem você, não é seu aquilo. Você recebeu aquilo. Então, sempre que há intuições, essas intuições do negativo ou do positivo, eles vão se expressar aonde? No desejar. E às vezes o nosso cérebro consegue misturar essas intuições com faltas, pulsões, necessidades, o eu, tá? Então, todas essas formas, primitivas, evoluídas, intuições ou necessidades, elas podem sempre estar ou individuais ou misturadas. E aí, quando você traduzir o desejo do seu cliente, você tem que prestar atenção. Aquele desejo é o quê? Qual elemento compõe o desejo? Esta forma do desejo, então, não existe uma forma única de desejar. O desejo não é uma coisa só. Existem formas de desejo e esses elementos do desejo. Tudo bem? Lembrando também que uma das formas da pulsão, isso Freud já falava, outros teóricos já falaram, mas vamos incluir isso na pulsão só para não deixar de citar, é que existe, que não é por causa de angústia, dor ou sofrimento, mas um elemento recalcado. Você recalcou, você não aceitou aquele traço seu ou um acontecimento, e você recalca aquela memória lá no recalque, e aí ele tenta se expressar no seu desejo. Aquela memória recalcada é como ela tivesse ela busca por forma de associações e representações, uma forma simbólica de aparecer, por isso que a gente tem que sempre traduzir essa forma simbólica, né? Por associação ou por representações, a gente traduzir essa expressão do desejo que a gente pode encontrar ali também o recalque, tá? Então, é o recalque às vezes tentando se expressar, emergir, dizendo, olha, eu tô aqui preso, eu quero sair, essa ideia quer sair, essa memória quer sair. E aí, ela aparece em forma de desejo. Porque claro que esse aqui é uma teoria das virtudes, né? Não lá da psicanálise clássica, mas está aqui para todos, que eu quis dar na supervisão para ficar para todos. o Edu, só então para concluir, então esse desejo misto, ele pode vir, né, do eu profundo, do desejo mesmo dos buracos emocionais, da fluência externa, mais o recalcado. Ó, vou dar todas a listinha, tá? Ó, desejo pode vir, desejo do outro, intuições. Ó, desejo do outro, intuições, influência espiritual, negativa ou positiva, do espírito, que é o meu espírito, ou seja, da minha consciência, que pode ser de outra, inclusive de memórias de outras existências, da falta, da pulsão e um misto de necessidade. Tá? E lembrando, vou deixar registrado também algo para fechar. A forma do desejo, os elementos que você mistura, que compõem o desejo, revelam a faixa de evolução que você está. Sempre. O desejo vai revelar a faixa. Eu quero saber que faixa que esse cara tá. Ele tá no primitivo? Tá no sentir? Tá no evoluir? Onde que ele tá na faixa de evolução? Se você ainda tá muito pulsional, ainda dando muita abertura para influências negativas e a falta, você vai sempre ter expressões muito pervertidas.
e aí te revela que você está muito primitivo. O coitado do teu eu, ou da tua consciência, ou das suas intuições, nem tem chance ainda de tentar uma expressão. Nem está nessa fase ainda. Então, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai mudando as formas de desejar. Então, você vê que não é um desejo só. Nunca. Você vê pessoas primitivas desejando de um jeito, pessoas evoluídas desejando de outro. Entenderam? Se não fosse assim, se a gente fosse pela teoria do Freud, do Lacan, a gente ia dizer que Gandhi ele estava tentando cobrir uma falta no bem que ele fazia. A gente ia dizer que Jesus ele estava tentando, era uma pulsão que ele estava, aquele desejo de curar a humanidade. Então ele queria voltar ao seio da primeira vez de satisfação. Não, 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 não. Tudo bem? Eu e o propósito é uma forma evoluída, nobre. E aquela vontade, tá? É uma vontade que eu preciso fazer aquela coisa, é um desejar. Ela não é primitiva, ela não vem da falta, não vem de uma pulsão. Senão a gente ia dizer que Chico Xavier, Madre Teresa, esses caras eram simplesmente primitivos e queriam ganhar amor pelo bem que faziam. E não é verdade. Muito bem. Sacudimos o mundo da psicanálise.